Vamos iniciar a aula da semana 4 de matemática para o ensino médio. Para quem está assistindo pela primeira vez, o meu nome é Luiz Gustavo. Os objetivos da aula de hoje são produto cartesiano e relação, introdução ao conceito de funções, noção intuitiva e definição de função, notação de função, domínio, imagem e contradomínio, funções injetora, injetora e bijetora, classificações e gráficos, e função definida por mais de uma sentença. Como o foco são em exercícios, eu vou passar uma rápida revisão sobre cada assunto e em seguida exercício. Eu vou fazer isso com os 8 tópicos. Então, nós dizemos que se dois conjuntos A e B forem vazios, A ou B, né, forem vazios, diremos que o produto cartesiano B é um conjunto vazio. Se esses dois conjuntos forem diferentes, então o produto cartesiano A por B vai ser diferente do produto cartesiano de B por A. Vamos representar A por B por A ao quadrado. Se A possui n elementos e B possui n elementos, então o produto cartesiano terá m vezes n elementos. E uma relação de um conjunto A no conjunto B é todo subconjunto não vazio de A por B. Em linguagem matemática, podemos dizer que R é relação a B se e somente se R estiver contido no produto cartesiano B. Então, R será diferente de zero. Então, para exemplificar, vamos ao seguinte exercício. Seja A o conjunto dos elementos menos 1, 0 e B, 2 e 3. Vamos calcular na letra A o produto de A por B. Então, o produto cartesiano de A por B menos 1 com 2, menos 1 com 3, agora 0 e 2, 0 e 3. E, finalmente, 2 e 3. 2 e 2. E, para finalizar, 2 e 3. Então, se perguntarmos,
pares ordenados, teremos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme nós vimos na explicação anterior. Agora vamos ver como ficará B por A. E pela teoria que foi revisada, vimos que vai dar diferente de A por B. Então vamos ver se isso vai acontecer. Então B por K. 2 menos 1, 2 e 0, 2 e 2. Agora, 3 menos 1, 3 e 0, e finalmente 3 e 2. Confirmando o que nós vimos na teoria. A por B é diferente de B por A, e elementos no conjunto A com 2 elementos no conjunto B, multiplicando dá 6, nos dois casos. Agora, ao quadrado, vai ser A produto categoria A. Então, ao quadrado, vai ficar menos 1, 0 e 2, Cartesiano, com menos 1 e 2. Nesse caso, vamos ter 3 elementos em cada conjunto. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Então, teremos 9 pares ordenados. Então, ao quadrado vai ficar menos 1 com menos 1, menos 0, menos 1 e 2, agora 0 e menos 1, 0, 0, 0 e 2, agora 2 e menos 1, 2 e 0, finalmente 2 e 2. Portanto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares conforme havíamos previsto. Para finalizar, vamos calcular b ao quadrado. Então, b ao quadrado é b vezes b
Tá. 2, 3, produto cartesiano com 2 e 3. Então, antes de calcularmos, vamos prever quantos pares ordenados terão. Então, dois elementos, produto cartesiano com dois elementos. Então, 2 vezes 2, 4. Então, pares ordenados, que serão 2 e 2, 2, 3 e 2, e finalmente 3 e 3. Ó, 1, 2, 3, pares ordenados conforme havíamos previsto. Seguindo para mais um exercício, sejam os conjuntos com os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto com os elementos 1, 3, 4 e 5. Dê números reais e a relação definida por R igual a XY pertencente ao produto cartesiano A por B, tal que Y seja igual a 2x menos 1. Qual dos gráficos cartesianos a seguir representa a relação R? Então, aplicando o produto cartesiano, A por B, teremos A produto com B igual 1 e 1, 1 e 1 e 4, 5, 2 e 3, faltou 2 e 1 aqui, 2 e 1, 2 e 3, 2 e 4, 2. Agora com 3, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 4, e finalmente 3 e 5.
Se contarmos os pares ordenados, teremos 3 vezes 4, 12. Então, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Queremos saber qual dos gráficos cartesianos seguintes representa a relação R. Aqui no primeiro gráfico, esse ponto é ordenado 1 e 1. 1 e 1 nós temos na relação. Ponto representa o par ordenado 2 e 3. 2 e 3 na relação. E esse ponto representa o par ordenado 3 e 5. Que nós também temos na relação. E vamos ver aqui na função y igual a 2x menos 1, se tem esse representando esses pares ordenados. Então, se x for 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, dá 1. Se x for 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, dá 3. Então, 2 e 3. Se x for 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, dá 5. Então, bateu. Então, alternativa correta, letra A. Prosseguindo, vamos dar início à introdução de funções. Então, como exemplo, podemos dar o valor de uma corrida de táxi, que está relacionado a uma tarifa. Essa tarifa é conhecida como bandeirada. E a outra que é cobrada por cada quilômetro rodado. E por outros fatores que possam influenciar nesse valor. Por exemplo, o tempo do veículo no trânsito. Então, de funções matemáticas pode nos auxiliar a modelar situações, fazer estimativas e também compreender como são obtidos. Como noção intuitiva e definição de função, na situação apresentada anteriormente da corrida de táxi, temos, por exemplo, maior a distância pelo táxi, maior será o valor a ser pago. Nesse caso, dizemos que, entre outros fatores, o valor pago por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. Também podemos verificar essa relação de dependência em um restaurante por quilo. Quanto maior for a quantidade em quilogramas de comida consumida, maior será o valor a ser pago por ela. Outra dependência é o total de uma fatura de energia elétrica e a quantidade de energia consumida. Também pode ser exemplificada. Em situações anteriores, vamos ter o seguinte: as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Na distância percorrida pelo táxi, temos a variável independente. Já a variável dependente vai ser o valor a ser pago, que depende dessa distância. Já no exemplo da quantidade consumida no restaurante, a variável dependente vai ser o valor pago pela refeição, pois esse valor depende da quantidade. E no exemplo da quantidade de energia elétrica consumida, a variável dependente é o valor da fatura. E a independente vai ser a quantidade de energia consumida. As apresentadas, características em comum. Todos os valores que podem ser pela variável independente
são associados a valores da variável dependente. E cada valor atribuído à variável dependente está associado a um único valor da variável dependente. Uma relação que possui essas duas características é então chamada de função. Aí, então, a definição, que é justamente para cada valor atribuído à variável independente, está associado a um único valor da variável dependente. Boa tarde, Juan. Tudo bem? Depois, na gravação, pega o começo da aula ali que você perdeu, depois você assiste, ok? E qualquer dúvida aí você pode escrever no chat ou chamar no microfone. Agora vamos fazer alguns exercícios de relações. Dadas as relações a seguir, dizer se são funções ou não. Então, na letra A, dados os conjuntos A com os elementos 4 e 7, e o conjunto B com os elementos 0, 3, 12, 15, 21 e 24, seja a relação de A em B expressa por y igual a 3x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Esse exemplo será ou não um exemplo de função? Juan, coloca no chat aí, se você acha que é um exemplo de função, não, essa relação aí de A para B. Vou colocar na tela para você ver melhor. Essa relação de A para B será ou não um exemplo de função? Vamos conferir. Então. Aqui no conjunto A, nós temos os elementos 1, 4 e 7. E esses elementos no conjunto B. E a função é dada por y igual a 3 vezes x. Então, se a gente substituir x por 1, por 4 e depois por 7, tem que dar como resultado esses que estão no conjunto B. Vamos lá. Para x igual a 1, 3 vezes 1, 3. Para x igual a 4, 3 vezes 4, 2. Para x igual a 7, 3 vezes 7, 21. Então, ó, 1 e 3, 4 e 12, e 7 e 21. Ó. 1 e 3, 4 e 12, 7 e 21. Isso a gente vê também na hora de montar os pares ordenados, né? Aqui, ó. 4 e 2, 7 e 21.
Não tem nenhum elemento aqui sobrando no conjunto. Para cada elemento aqui do conjunto A, tem só um lá no conjunto B. Então, temos aqui então uma relação de função. E agora, nesse exemplo, ó, seja a relação de C em D expressa por y igual a x. X pertence ao conjunto C e o y pertence ao conjunto D. E agora, Juan, nesse exemplo que eu acabei de mostrar na tela, seria ou não? Dá uma olhadinha. E agora, nesse caso, seria uma função? Agora já não é uma função. Por quê? Olha o menos 2 sobrando aqui, ó, o conjunto de saída. Isso não pode acontecer, né? Ó, todos os valores que podem ser assumidos pela variável independente são associados a valores da variável dependente. E cada valor atribuído à variável independente está associado a um único valor da variável dependente. Então, nesse caso aqui, esse menos 2 não está associado a ninguém. Esse menos 2 aqui é a variável, ele entraria na ele deveria entrar na variável independente. E olha o que acontece aqui. Se ele fica e diz que todos os valores que podem ser assumidos pela variável independente são associados a valores da variável dependente. Só que o menos 2 não está associado a ninguém. Isso não pode acontecer. Então, nesse caso aqui, existe uma relação que não é uma função. Então, não é uma função. Por quê? Porque o menos 2 não está associado a nenhuma variável dependente. Letra C. Seja a relação de E em F expressa por y igual ao quadrado, em que x pertence ao conjunto E e y pertence ao F. E agora, Juan, nesse caso temos uma relação que é ou não é uma função? Vamos ver? Então, todos os elementos da variável, todos os elementos da variável dependente, ó, o menos 3, o menos 3, o menos 1 e o 3 estão associados a uma variável
dependente. Então, não está sobrando nenhum elemento aqui no conjunto de saída. E não existe também um elemento no conjunto de saída que tenha dois elementos diferentes no conjunto de chegada. Então, temos aqui na letra C uma relação de função. Então, vamos testar também, né? Então, se x for igual a menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Se o x for menos 1, ó, menos 3, ó, 9. Se for menos 1, tem que dar 1. Ó, menos 1 ao quadrado dá 1. Ok? Se o x for 1, 1 ao quadrado, 1. Ok? Se o x for 3, tem que dar 9. 3 ao quadrado, 9. 3, 9. Ok também. Então, nós podemos ter dois elementos diferentes do conjunto de saída que vão dar valores iguais no conjunto de chegada. Ou seja, nós podemos ter duas variáveis independentes para dar o mesmo valor da variável dependente. Isso não tem problema. Pode ser uma função, tranquilamente. Então, aqui, sim, uma função. Uma relação de função. E agora, Juan, na letra D, seja a relação de G em H expressa por y igual a mais ou menos raiz quarta de x, em que x pertence ao conjunto G e y pertence ao conjunto H. Vamos ter, nesse caso, uma relação de função? Vamos verificar. Aqui no conjunto G, nós temos os elementos 16 e 81. Eu não posso ter, numa relação de função, no conjunto de saída, que é o G nesse caso, um elemento que nos dê resultados possíveis, ou seja, que tenha como conjunto de chegada dois resultados possíveis. Então, aqui nós não iremos ter uma relação de função.
tanto por conta do 16 quanto por conta do 81. Eu não posso ter uma relação de função em que, para um conjunto de saída, né, um elemento nos forneça dois resultados possíveis no chegada. Ou seja, se eu tenho o 81 como variável, o 81 como um valor variável dependente, que no caso aqui é o x, eu não vou poder ter dois resultados possíveis, né, para a variável dependente. Então, não teremos uma relação de função. Então, não é uma função. Vamos iniciar agora a notação de função. Para indicar uma função de A em B, podemos usar a seguinte notação. A gente vai ler essa notação aqui como f de A em B. A função f transforma x de A em y de B, o que pode ser escrito y é igual a f de x. Essa notação aqui, f entre parênteses x, a gente lê f de x, em que as letras x e y são muito utilizadas para representar as variáveis de mas podemos utilizar as letras também, de acordo com o que a gente vai precisar solucionar, a gente pode usar outras letras. G, H, M, N, K, vai. A letra F em geral nomeia as funções, mas podemos ter também funções G, H, etc. Assim, por exemplo, escrevemos G, dois pontos A e essa seta B, para designar a função G de A em B. Ok? Designar a função G de A em B. Se fosse H, seria para designar a função H de A em B. E assim por diante. Agora vamos abordar sobre domínio, imagem e contradomínio. Então, ó, pode observar no diagrama que ele representa f de A em B, que é definido por y igual a x mais 5. Então, ó, se x for 0, 0 mais 5, 5. Se x for 5, 5 mais 5, 10. Se x for 15, 15 mais 5, 20. O conjunto A chama-se domínio. Esse conjunto aqui de saída da função. E esse conjunto é constituído de todos os elementos de x, que são as variáveis independentes de A. E ele vai ser indicado por
D maiúsculo F, que significa domínio da função. Essa é a notação que representa o domínio da função. É o D maiúsculo entre F. Já o conjunto B é chamado de contradomínio da função. É o conjunto constituído de todos os elementos y, ou seja, os elementos de y na variável dependente. Ele é indicado por C maiúsculo, D maiúsculo e o F entre parênteses, que é a notação do contradomínio, ou seja, é o contradomínio da função. Cada elemento x do domínio tem um correspondente y no domínio. E a esse valor, vamos chamar de margem de x pela função f. E a notação vai ser y igual a f de x. Então, aqui, como imagem da função, nós teremos o 5, o 10 e o 20. Então, nesse exemplo fica bem claro a diferença de domínio, imagem e contradomínio. Domínio são um conjunto de saída, ou os elementos da variável independente. O contradomínio vai ser o conjunto de todos os elementos possíveis, né, da variável dependente. E a imagem vai ser o resultado da função sul, a variável dependente. Então, eu vou um valor que vai fazer parte da imagem. Então, aqui 5, 10 e 20. Ô, Juan, conseguiu entender bem a diferença entre domínio, contradomínio e imagem? Excelente. Então, Juan, vamos fazer um exercício. Ó. Dada a função f de a definida por f igual a x mais 2 e representada no diagrama a seguir. Identifique aí o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem dessa função. 5 minutinhos aí para você fazer, então, tá? É só você escrever aí numa folha o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Se terminar, digita aí para eu conferir.
Conseguiu fazer, Juan? Beleza. Espera mais um pouquinho, então. Pode fazer aí com calma. Exatamente. O domínio são todos esses elementos do grupo A. 3 menos 1, 0, 2. E o contradomínio? Correto. E a imagem? Menos 1, 1, 2 e 4. Vamos ver. Menos 1, 1, 2 e 4. Perfeito. Isso aí. Agora vamos falar sobre sobrejetora e bijetora. Primeiramente, injetora é também chamada de injetiva, são sinônimos. E uma função vai ser injetora se e somente se elementos diferentes do domínio tiverem imagens diferentes. E nem nesse exemplo aqui, ó. Esse elemento vai ter como imagem esse daqui. Esse daqui, o C. E esse vai ter como imagem o D. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Elementos diferentes do domínio têm imagens. Agora, o que vai acontecer numa função sobrejetora, que também é chamada de função sobrejetiva? Ela vai ser sobrejetora se e somente se todo elemento do contradomínio for imagem de algum elemento do domínio.
Então, ó, todos esses elementos do contradomínio agem de algum elemento do domínio. Algo que não acontece na função injetora. Por exemplo, aqui no contradomínio, na injetora, está sobrando esse elemento B. Aqui ninguém fica sobrando. Nem no A nem no B. Obviamente aqui no A não vai sobrar porque senão não seria função. Ok? Quando que uma função vai ser bijetora ou bijetiva? Se e somente for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então ela tem que ser as duas. Ou seja, não pode sobrar nenhum elemento aqui no B. E além disso, todos os elementos do B, ou seja, do contradomínio, tem que ser imagem de algum elemento do domínio. Juan, conseguiu entender bem a diferença de quando a função é sobrejetora, injetora ou bijetora? Excelente. Então vamos para um exercício. Ó. Existem várias classificações para funções, sendo uma delas a de função injetora. Uma função é dita injetora em qual dessas alternativas? Letra A. Parte do domínio, a imagem é sempre a mesma. Para dois elementos distintos do domínio, as imagens são distintas. Todo elemento do domínio possui um único correspondente no contradomínio. Todo elemento do contradomínio é correspondente de pelo menos um elemento do domínio. Qual alternativa você acredita estar correta, Juan? Exatamente. Isso aí. Para dois elementos distintos, ou seja, diferentes do domínio, também são distintos. É justamente o que acontece aqui. Ó. Para dois elementos distintos, então, por exemplo, 1 e 2, as imagens também vão ser distintas. Para o 1 vai ser A e para o 2 vai ser C. Se tiver um terceiro elemento, também vai ser diferente. O 3 vai ser um valor D. É exatamente isso que acontece. Ó, por que não aconteceu? Todo elemento do domínio correspondente no domínio. Isso aqui é definição geral. Isso já tem que acontecer de qualquer jeito. Não é uma exclusividade da função. Na D, todo elemento do contradomínio, para todo elemento do contradomínio é correspondente, todo elemento do contradomínio é correspondente de pelo menos um elemento do domínio.
Isso daqui não é característica da função injetora, é da sobra alternativa correta, letra D. Letra B, né? Letra B, alternativa correta. Essa questão caiu na ESA, Escola das Armas. Com relação às funções injetoras, perdão, antes dessa vamos fazer a 2. Analise os gráficos 1 e 2 a seguir. Podemos afirmar que, letra A, somente o primeiro gráfico representa uma injetora, só o 2 representa uma função injetora, ambos os gráficos representam funções injetoras, ou nenhum dos gráficos representa funções injetoras. Qual é a alternativa que você acha que está correta, Juan? Alternativa A, B, C ou D? Se você marcou a alternativa C, e ambos representam funções injetoras, está certo. Porque para qualquer ponto aqui do gráfico que você pegar, você vai ter uma única imagem para um único valor do domínio. Para esse ponto aqui, se você pega esse ponto, então você vai ter, ó, para esse x, um y. Se você pega esse ponto aqui, ó, para esse x, um y. Então, para cada valor do domínio, vai ter um único valor da imagem. E a mesma coisa com esse gráfico aqui, ó. Para um único valor de x, que está no domínio, uma única imagem. X no domínio, uma única imagem. Isso para qualquer ponto. A alternativa correta na questão 2
Ambos os gráficos representam funções injetoras. Agora sim, essa questão número 3 foi retirada da ESA, Escola de Ciências Exatas. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que, se é injetora e não é sobrejetora, então ela é bijetora. Se é sobrejetora, então ela é injetora. Se é injetora e sobrejetora, então é bijetora. Se é injetora, então é injetora. Se é sobrejetora e não é injetora, então ela é bijetora. Qual a alternativa correta? Achei que é a letra A? Vamos ver. Na letra A diz que se é injetora e não é sobrejetora, então ela é não é. Por quê? Para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Letra B. Se é sobrejetora, então ela é injetora. Não. Ela ser sobrejetora não significa que ela tem que ser injetora também. O que garante que ela seja sobrejetora é simplesmente todos os elementos do domínio terem uma. Perdão. São todos. O que garante que ela seja sobrejetora é que cada elemento do contradomínio tenha um valor no domínio. Letra C. Se ela é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Exatamente. Ela só é bijetora se for injetora e sobre ao mesmo tempo. Se é injetora, não é sobrejetora. Não. Injetora só significa que para cada valor do domínio vai ter uma imagem diferente. E se ela é sobrejetora e não é injetora, ela é sobrejetora, mas não é injetora, então vai ser bijetora? Errado, porque teria que ser injetora também. Então a única correta é a letra C. Vamos lá, agora vamos um pouco sobre gráficos. Temos aqui um primeiro gráfico à esquerda e um gráfico 2 à direita. Na letra A, pergunta: qual desses gráficos representa uma função de x em y? E justifique sua resposta. Então, para esse tipo de pergunta, quando a gente tem um gráfico e quer saber se esse gráfico representa uma função, o macete é a gente traçar
uma linha vertical. E ela só pode cruzar o gráfico em um único ponto. Ó. Cada vez que a gente traça uma vertical, ela só vai cortar o gráfico num único ponto, tá vendo? Acontecer em qualquer gráfico, isso me garante que é uma função. Diferente do que acontece aqui, ó. Esse gráfico aqui já não é uma função, porque olha o que vai acontecer quando eu traçar a vertical. Vai cruzar em dois pontos diferentes. Aqui, aqui. Ó. Se isso acontecer uma só vez, já não é mais uma função. Não importa se aqui só corta um ponto. Ó. Mas nesse pedaço todo aqui, com exceção desse ponto, né, no resto tudo vai cortar em dois pontos. Então aqui não é uma função. Então, letra A. Qual desses gráficos representa uma função? Então, é o gráfico que justifica sua função. É, qual desses gráficos representa uma função de x e y? Não, é o gráfico 1, né? Aqui é o gráfico 1. Justifique sua função. Então, no gráfico 1, é, para cada valor do domínio, cada valor do domínio possui um valor no contradomínio, certo? Já no gráfico 2 isso não acontece. A gente tem no gráfico 2 um único valor do domínio possuindo dois valores. A gente tem intervalos no gráfico 2 e no domínio a gente vai ter, para um único valor, a gente vai ter dois, dois valores do domínio. Isso não pode, né? Aqui naquela relação de conjunto de saída e de chegada, está acontecendo isso. Ó. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o 5, né? 5. Está acontecendo isso daqui, ó. Para um único valor do conjunto de saída, temos duas entradas. Isso daqui não pode, não representa uma relação de função. B. Determine o domínio e o conjunto imagem do gráfico que representa uma função de x em y. Então, no caso é do gráfico 1, que é o que representa a função. Então, qual é o gráfico 1? Qual que é o domínio aqui? Domínio igual é tudo que está no x, né? Vai de menos 2, incluindo 2, porque aqui é
vendo? Até o 3, ó. Aqui também é fechado. Então, basta colocar na notação de colchete, né? Menos 2 até 3. E a imagem? A imagem, a gente olha a imagem sempre no Y, né? Sempre no contradomínio. A gente pega aqui o menor valor do domínio, que é o menos 2, quando x igual a menos 2, quanto que é o valor de y? Né? Aí se a gente pega aqui ó, o 3, que é o maior valor da imagem, o y vai dar 1. Então o menor y é 1 e o maior é 2. A gente vai colocar também um colchete. Opa. Então a imagem vai de 1 até 2. Então a imagem é todo esse pedaço, é todo esse intervalo aqui. Ó. Isso é a imagem. E o domínio? É todo esse intervalo aqui, ó. Do menos 2 até o 3. Então tá aí o domínio e a imagem. Bem, Juan, deu para entender essa questão? Eu estava pensando aqui, ó. O que você acha de a gente montar um grupinho no WhatsApp? Só dos alunos daqui do CDS, esses cursos. Acho uma ideia legal? Joia. Eu não sei se você ainda tem meu e-mail, mas eu vou colocar aí na tela de novo para até para quem for assistir depois. Aí me manda o número para eu adicionar e com o DDD, né? Porque tem alunos de várias cidades. Aí é só meu e-mail com o número do WhatsApp e o DDD. Aí eu vou pegar lá para a gente manter
Aí é bom que vocês reforçem, né, qual prova que vocês vão fazer, se é para escola naval, SPSEC, ITA, ESA. Daí eu consigo até elaborar questões mais direcionadas para o foco de vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre função definida por mais de uma sentença. Então, frequentemente utilizam-se funções definidas por sentenças diferentes em determinados intervalos do seu domínio. Por exemplo, a função f de x igual a x mais 3, se x for menor. Só que se x for maior ou igual a zero, a função já vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, quando isso acontecer, a gente só vai pegar os intervalos que nos interessam. Por exemplo, aqui na função de x igual a x mais 3, a solução vai ser todos os valores de x do menos infinito até o zero. Já na função x ao quadrado menos 2x, o que vai dar para a gente de zero ou positivo vai ser todo o intervalo a partir do zero até o mais infinito. Lembrando que quando o cochete está voltado para o número, esse número faz parte da solução. E quando o cochete está invertido, significa que aquele número não faz parte. E toda vez que for menos infinito, a gente coloca parênteses ou cochete invertido, igual a gente viu na aula passada, na nomenclatura dos intervalos. Então, esse tipo de função é chamada de função definida por várias sentenças. Isso daí é muito importante para a gente interpretar gráficos, para a gente solucionar problemas e também para fazer os gráficos que são de mais de uma sentença, de funções de mais de uma sentença. Então, para aplicar isso daí, vamos fazer então o gráfico dessa função. f de x igual a x mais 2, se x for menor do que 1. E f de x igual a x ao quadrado 4x mais 4, se x for maior ou igual a 1. Então, Juan, eu vou dar um tempo aí para você fazer, tá? Não tem problema se sair errado, se ficar incompleto. O importante é você tentar ir na resolução, você ver onde que errou, ou se não, se você fez tudo certo, ou se precisa complementar alguma coisa. Eu vou dar um tempo aí com essa questão. Preciso de mais tempo. Vou tirar uns 10 minutos, tá? Porque essa daí tem que fazer com calma. Você vê onde que é possível fazer os estudos dos sinais. Tá? Tem equação ali envolvida, então tem que lembrar das regrinhas que a gente viu nas últimas aulas.
Juan, conseguiu fazer? Quer mais um tempinho? Se você quiser usar 10 minutos, faltam 10 minutos, né? Para concluir, não tem problema. Aí você me manda para esse e-mail que eu coloquei acima e eu te respondo falando se está certo. Aí você aproveita e já me manda com o número do WhatsApp lá para a gente montar o grupo. Aí eu confiro para você e a gente vê se pode ser. Então você pode dar 10 minutinhos para resolver e aí eu fico aguardando o seu e-mail, tudo bem? Aí quando for 16 horas eu encerro.
Então, Juan, vou encerrando por aqui. Vou colocar mais uma imagem da questão. Aí você dá um print e a gente corrige por e-mail, tá? Um abraço e até a próxima aula e bons estudos.